Consulta Indica, com Elane Gomes e Felipe Caldas. Um podcast da revista Consulta. Os rins são os órgãos responsáveis pela filtragem do nosso sangue, que reabsorve várias substâncias úteis ao organismo. Eles são os únicos órgãos do corpo humano que podem ser substituídos por uma máquina, embora essa substituição não seja perfeita. Através da hemodiálise, pessoas que possuem suas funções renais prejudicadas têm a oportunidade de manter uma vida próxima do normal. Podem praticar atividade física, trabalhar, viajar. Isso não significa uma vida sem comprometimentos, mas garante um processo esperançoso e com dignidade ao paciente renal. Hemodiálise é o tema de hoje do podcast Consulta Indica, da revista Consulta. E nós, Elane Gomes e Felipe Caldas, recebemos aqui a médica nefrologista e diretora técnica da Nefrusa, doutora Érica Fiuza. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Vamos falar de um tema delicado, mas necessário, importante, rodeado de mitos. E não poderíamos receber pessoa melhor que uma autoridade no assunto. É isso mesmo, doutora Érica. Eu vou fazer aqui uma pergunta que é uma dúvida minha, mas também uma dúvida de toda a redação aqui da revista Consulta, que é relacionada à ingestão de água. Quando a gente vai no nutricionista, ele sempre diz, não, mínimo 2 litros de água por dia que você tem que ingerir. Mas quando é que a gente não ingere essa quantidade suficiente, pode chegar a desenvolver uma doença renal ou até mesmo passar por um tratamento de hemodiálise? Existe uma relação entre ingestão de água e esse problema dos rins? Na verdade, sim, né? Quando ele é muito exagerado, ou seja, uma média, um paciente tem que ir entre 2 litros, 2,5 litros de água por dia. Só que tem gente que não bebe nada, então aquela pessoa termina desidratando e o que leva ao problema renal é a desidratação. Idosos têm essa dificuldade de ingestão de água e pessoas que fazem esporte, principalmente esporte como corrida, que são mais extenuantes, 2,5 litros não é suficiente. Eles precisam de uma quantidade maior de água para a gente poder o organismo estar sempre bem. Na verdade, o que leva é a desidratação ao problema renal, né? Agora, tem um grande diferencial. Pessoas que fazem hemodiálise, aí sim, essas têm restrição de água, porque a maioria dos doentes, não 100%, mas a maioria deles, tem uma redução na diurese, ou seja, eles urinam menos. E tem uns, inclusive, que não urinam nada. Eles são anúricos. Então, a máquina é que vai exercer o papel da diurese. Então, eles têm uma restrição de 500 ml a no máximo 800 ml por dia. Porque se eles ingerirem mais, eles vão ter que fazer uma retirada maior durante a hemodiálise e eles vão ter mais efeito colateral. E ainda considerando pessoas que não têm ainda o problema, existe uma frase, quanto mais água, melhor. É verdade ou também existe um mito de que nem sempre é assim? Felipe, tudo demais é exagero, certo? Então, assim, tem pacientes que chegam e tomam 6 litros de água por dia. Isso também pode trazer um desequilíbrio no rim, porque ele é o que filtra todas as substâncias. Então, tem o sódio, tem o potássio, tem o cálcio. Então, se você coloca água demais, você pode começar a eliminar algumas substâncias e isso causar algum problema também. Na média, entre 2,5 litros a 3,5 litros de água por dia. A ideia é sempre manter o equilíbrio, inclusive para os pacientes que têm problemas renais. Agora, voltando para a questão da hemodiálise mesmo. Quando esses pacientes chegam lá na Nefrusa, eles já chegam com a finalidade de passar por um transplante, e como é que funciona? Ou a hemodiálise ela também é um tratamento, a pessoa pode chegar a ficar bem, pode resolver o problema renal. O que seria a hemodiálise, assim? Para o paciente com doença renal crônica, né, que ele é dependente de algum tratamento substitutivo, a gente tem 3 opções. A hemodiálise, que é tirando, vamos dizer, o sangue para poder passar na máquina, para poder devolver para o paciente. Tem o transplante, que a gente também não chama de tratamento definitivo, porque para a doença renal crônica não existe uma cura. Então, ele recebe o rim, mas independente daquele recebimento, ele vai ter consultas periódicas, vai ter sempre que está tomando medicação, então o paciente não cura, certo? Esse é outro tipo de tratamento. E também existe a diálise peritoneal,
que está praticamente em desuso no Brasil. É uma pena, porque é um tratamento excelente, que a diálise é feita pelo peritônio, ou seja, pelo líquido que a gente tem dentro do abdômen. Essa troca de líquidos substituiria a hemodiálise, certo? Mas assim, não vale nem a pena a gente falar muito sobre esse assunto, porque é um método que está em desuso no Brasil, assim, infelizmente. Então a gente tem os dois tipos, né, que é a hemodiálise e é o transplante. O transplante, na verdade, o pré-emptivo, que é aquele antes de precisar do tratamento dialítico, ele não é feito aqui na Paraíba com doador cadáver, apenas com doador vivo. Por exemplo, Elane, você sabe que tem uma doença renal que você vai precisar do tratamento substitutivo, né? Então, seu irmão ou sua mãe, eles são compatíveis, e aí você já começa a fazer uma bateria de exame, dando tudo ok, e aí sim, a gente pode transplantar antes de começar a hemodiálise. Só que eu acho que nem 1% das pessoas tem esse privilégio. Na verdade, a maioria deles terminam entrando na hemodiálise. Dentro de 90 dias, a gente prepara esse paciente para saber se ele tem condições ou não de receber um transplante, e aí a gente já coloca ele na lista de transplante. Como seria a rotina de uma pessoa que passa pela hemodiálise? É uma rotina dura, né? Porque, na verdade, cada paciente, você individualiza aquele tratamento. O básico, né, o que o SUS indica é pelo menos 12 horas semanais. Então, tem pacientes que fazem 3 vezes, 4 horas, tem pacientes que faz 4 horas, 3 vezes por semana, tem vez que faz 4 vezes, 3 horas, tem paciente que faz todos os dias 2 horas, mas assim, o mínimo, né, que é o SUS e a Sociedade Brasileira de Nefrologia indica, são 12 horas semanais de tratamento. E aí, de acordo com a necessidade do paciente, a gente opta ou por HD diária, ou 3 vezes por semana, ou 4 vezes por semana. Então, como é que é esse processo da hemodiálise? Na verdade, as complicações mais frequentes durante o tratamento é uma baixa de pressão, ou um aumento brusco da pressão, dor de cabeça. E realmente tem pacientes que aí está diretamente ligado ao que a gente conversou sobre a ingestão de líquido. Se o paciente ele ingere mais líquido, naquela sessão ele vai ter que tirar aquele excesso. Então, isso pode levar a cãibra, pode levar a mal-estar, o paciente pode chegar a vomitar. Então, assim, obrigatoriamente, não são todos os pacientes que passam mal e que saem debilitados. Aqueles pacientes que são mais estáveis, que se controlam melhor, eles sentem menos efeitos colaterais. Agora, aqueles que realmente não obedecem à dieta, que comem com exagero, que tomam líquido com exagero, eles passam muito mal. Porque como a hemodiálise é a função do rim, então ela está filtrando. Imagina, a gente passa 24 horas ingerindo coisas tóxicas para o nosso organismo, e em 2 a 4 horas a gente tem que tirar tudo aquilo ali. Então, realmente, o corpo sente. Agora, os pacientes que são bem estáveis, que obedecem à dieta, que ingerem pouco líquido, esses pacientes praticamente eles entram e saem e não sentem absolutamente nada. Pegando um gancho dessa sua resposta, então, tem toda uma série de cuidados que o paciente que tem problemas no rins tem que ter no dia a dia. Você já falou de água, alimentação? A dieta é o principal. Eles têm muita restrição de alimentação no geral. Então, dieta, restrição de água, uma vida saudável, eles não podem tomar bebida alcoólica, não podem fumar, tem que praticar exercício físico. É uma série de restrições. A dieta sendo a principal dela. Doutora Érica, a gente falou agora um pouquinho do processo, de como é que funciona a hemodiálise. Agora a gente vai voltar um pouco na conversa. Quando é que a pessoa pode identificar que ela tem problema nos rins? Qual é o exame que a gente pode pedir ao nosso cardiologista, clínico geral, quando vai fazer o check-up anual, que pode identificar algum problema nos rins, assim? Como é que a gente pode identificar isso naturalmente no exame de rotina? O básico, certo, Elane, é medir a ureia e a creatinina, certo? É uma dosagem de sangue. E um sumário de urina simples, ele também nos ajuda muito. Só que tem algumas peculiaridades aí. Por exemplo, pacientes hipertensos, diabéticos, que são pacientes mais propensos a ter doença renal crônica, eles aí sim precisam de uma proteinúria de 24 horas. Aí já é um exame de urina de 24 horas para ver se o paciente está eliminando proteína ou não. Isso é um sinal de doença renal crônica. Mas assim, para a população geral, basta uma ureia, uma creatinina e um sumário de urina. No início a gente falou que a doença é cercada de mitos. Uma delas
não sei se é mito ou não, mas que fala é urina, né? Olha a urina, dependendo da cor. O que, não só com relação à urina, mas que pistas o nosso corpo nos dá que pode acender o sinal de alerta de que há algum problema? A cor da urina, Felipe, está diretamente ligada à ingestão de água, certo? Se eu bebo pouca água, minha urina vai estar escura. Se eu bebo água adequada, ela vai estar uma urina clara. Então, assim, a cor é importantíssima e por isso que também no check-up a gente tem que fazer o sumário de urina, porque lá ele diz o pH, ele diz a densidade, enfim, ele dá todas as pistas de como está aquele equilíbrio, certo? Que é o que a gente precisa. Mas a cor está diretamente ligada com a ingestão de água. Mas tem alguns mitos que envolvem essa história dos rins, né? Então, Exato. quem tá em casa, com certeza tem um que a mãe, a avó falou. Mas quais são, assim, que quando chega no consultório, quando chega lá na nefrosa, são os principais de mito relacionado o odor, né? Quando o odor é fétido, então, assim, a gente leva... É uma boa pista para infecção urinária. A coloração, isso é muito importante, né? Porque o paciente, daí a gente já sabe se ele está bebendo água ou não. E principalmente a quantidade da urina. É muito importante a quantidade. Porque como a doença renal crônica ela é uma doença silenciosa, então às vezes o paciente chega e diz, eu estou parando de urinar, estou com edema, estou com retenção de líquido. Então isso realmente é uma pista importante para a doença renal crônica, que é uma doença altamente silenciosa. Seguindo o nosso papo, uma dúvida que surgiu nos bastidores aqui, veio da nossa repórter Marina Cabral, cisto nos rins. Quando a pessoa deve se preocupar? Ela quer saber se ter apenas um rim é preocupante ou não, nessa questão de ter ou não, de desenvolver ou não um cisto no rim. Certo, vamos separar as coisas, certo? Uma coisa é cisto no rim. Um cisto simples não é preocupante. É apenas acompanhamento uma vez por ano no consultório, sempre está com o nefrologista, acompanhando com ultrassom. Quando a pessoa tem o rim cheio de cisto, que é o que a gente chama de doença renal policística, isso sim é preocupante. Geralmente é genético e essa doença pode levar a doença renal crônica no futuro. Então, esses pacientes realmente têm que ter um controle maior. Mas um cisto simples não é preocupante. E aí a questão de ter um rim ou ter os dois rins, certo? Então, ter um rim, na verdade, não preocupa. Tem crianças que nascem sem o rim. É uma malformação congênita. É uma vida absolutamente normal, só que o que é que acontece? Como ele só tem um rim, ele tem que ter um acompanhamento, pelo menos a cada 6 meses com o nefrologista, de 6 meses a 1 ano, para ele poder ver se aquele rim está funcionando bem. Então, aquele rim estando em bom estado, ele vai viver o resto da vida, tendo uma vida absolutamente normal, com restrição apenas de algumas medicações e de esporte de luta, né? Porque aí, se ele prejudicar aquele rim, ele não vai ter o outro para salvá-lo. Agora a gente vai voltar de novo para a hemodiálise. Agora aqui é assim, a gente vai e volta várias vezes. Mas uma das coisas é que antigamente a hemodiálise era um bicho de 7 cabeças, né? Todo mundo tinha medo de fazer esse tipo de tratamento, achava que ele era muito complicado e quando entrava na hemodiálise estava condenado à morte. Com a evolução da tecnologia, a medicina avançou bastante. O que a gente pode dizer de como é que o processo de hemodiálise é hoje? Como é que a tecnologia evoluiu esse processo para trazer realmente dignidade e até um tratamento mais esperançoso para o paciente renal? Elane, é incrível que hoje as pessoas ainda entram no meu consultório com esse medo, sabia? Mas assim, eu acho que na medicina foi um dos setores que mais avançou. E eu acho que esse também é um mito, né? De que você, quando entra na hemodiálise... Uma hemodiálise hoje é um procedimento 100% seguro, certo? A gente tem controle desde a água que entra na clínica, é uma água extremamente potável, ela passa por vários filtros, certo? Para poder ir para a máquina, e a máquina hoje em dia ela é altamente segura. Qualquer problema, é tanto que você entra no hemodiálise, quem não conhece, ele fica doido. Porque aquela máquina, ela apita o tempo inteiro. Porque qualquer sinal, a máquina já está avisando qual é o problema e ela diz o problema que está acontecendo. Então, assim, você morrer durante uma hemodiálise por conta de uma falha no tratamento, hoje praticamente é impossível. Pode haver uma falha humana, mas falha no equipamento não existe, é impossível. As pessoas terminam morrendo porque o que é que acontece? Como outra vez a gente precisa informar, é uma doença altamente silenciosa. Então, às vezes, quando as pessoas chegam no nosso consultório, que não chega nem no consultório, ela chega no hospital, ela já está em estado terminal, ela está gravíssima. Então, a hemodiálise é feita para tentar salvar a vida dela, mas ela morre não é por conta de falha
do equipamento, e sim porque ela já está tão grave e tão comprometida que às vezes a hemodiálise não consegue tirar. Agora, pacientes que entram no consultório, que já sabem que já tem aquela patologia, que já vão preparados, que já tem acompanhamento com o nefrologista, esses pacientes vivem 20, 30 anos. Essa questão da silenciosidade, digamos, da doença, a partir de que idade é recomendável que as pessoas, mesmo que não tenham, que apresentem nenhum problema, mesmo que não achem que tem um problema, é interessante que se vá ao médico, que procure pesquisar mais sobre os rins? Felipe, na verdade não tem idade, porque tem bebês que nascem com insuficiência renal crônica. Entendeu? Então, assim, como toda mulher vai no ginecologista todos os anos, todos os seres humanos deveriam ir num nefrologista pelo menos uma vez para fazer o check-up. E se não, no clínico, quando ele for dosar uma ureia e uma creatinina. Agora, existe, obviamente, casos que chamam a atenção. Por exemplo, se você tem um familiar que tem história de doença renal crônica, o quanto antes você deve ir no consultório. Se você é hipertenso ou diabético, o quanto antes você tem que ir no consultório. Se você tem histórico de infecção urinária de repetição, o quanto antes você tem que ir no consultório. Se você tem alguma malformação congênita, ou seja, se você já nasceu com algum problema, você tem que ir o quanto antes no consultório. Tem bebês que nascem só com um rim, então aquela criança, a partir de 1 mês de vida, ele já começa a fazer o check-up dele nefrológico. Então, assim, na verdade não existe idade. Todas as pessoas, eu dou um exemplo bem claro, eu sou a neurótica da ureia e creatinina, né? Então, minhas filhas, quando elas fazem 1 ano de idade, eu doso ureia e creatinina. E faço isso anualmente, nelas e em mim. Então, assim, porque não existe idade. E, como é uma doença silenciosa, a gente não pode esperar o sintoma. Então, logicamente que ninguém vai ficar neurótica da ureia e creatinina como eu, né? Mas, assim, em determinados casos tem que ir mais cedo. E se não, qualquer adulto normal, como a mulher vai no ginecologista uma vez anual, vai num clínico e pede uma ureia, uma creatinina e um sumário de urina. É importante a gente ressaltar isso, porque quando a gente marca o check-up, a gente só marca com o cardiologista. E com colesterol, com glicemia, exatamente. Todo mundo só está preocupado no colesterol ou na glicose, né? Exatamente. Mas os rins, é tanto que isso é uma campanha que a SBN vem lançando de uns anos para cá. Eu acredito que a partir de 2014 começou. Hoje em dia você tem visto muito aumento no número de doentes renais crônicos. Por quê, minha gente? Porque antes não era diagnosticado. Então essas pessoas morriam. Hoje, como tem essa cultura, então até os médicos mesmos já estão mais aptos a pedir sempre. Eles já estão mais educados a isso, a ver isso. Então, se descobre muito antes e a gente consegue salvar essas pessoas. É engraçado essa história dos médicos agora estarem mais aptos e tal. Porque quando a gente pega a rede referenciada do plano, a gente nunca olha o nefrologista, né? Assim, quando é que eu vou marcar com um nefrologista? Na cabeça da gente é se precisar. Né? Mas deveria ser uma consulta pelo menos anual dentro do seu check-up. Né? Exato. Ou pelo menos com um clínico, né? Para ele poder lhe encaminhar. E a maioria dos pacientes que a gente recebe são encaminhados ou por cardiologistas ou por endocrinologistas. Por quê? Porque hipertensos e diabéticos, esses são os que mais têm doença renal crônica. A nefrose é pioneira no tratamento, né, de pacientes sinais, e num momento tão doloroso, difícil, como a senhora já descreveu, é importante um acompanhamento, trazer dignidade a esses pacientes, trazer conforto, fazer que eles se sintam o melhor possível dentro de suas limitações. E aí a gente queria discutir agora esse lado mais humano, o que a Nefrusa faz para tornar essa experiência, que nem sempre é fácil, um pouco mais fácil para essas pessoas. Eu acho que o ponto forte da Nefrusa é a humanização, entendeu? Então, assim, vai desde da gente, médico, que é o principal, que é o que detecta, até todos os funcionários. A gente tem uma equipe de enfermeiros, de técnicos, de nutricionista, psicólogo, assistente social, enfim, é toda uma turma montada para poder receber aquele paciente, porque não é só ele. Aquele paciente, ele é filho de alguém, ele é pai de alguém, ele é tio de alguém, então a gente abraça a família inteira. E a Nefrusa termina sendo a segunda casa deles, porque imagina, eles vão no mínimo 3 vezes por semana ali. Tem gente que vai de segunda a sábado. Então, assim, realmente é uma segunda família.
Então a gente tenta fazer o impossível para poder abraçar esse paciente nesse momento tão difícil. É uma equipe multidisciplinar, né? Além de médicos, nefrologista, enfermeiro, tem essas outras competências. Como é que cada um ocupa seu espaço dentro de um tratamento de um paciente renal? Na verdade, tudo começa no nosso consultório, né? No consultório médico. Então, assim, quando eu dou a notícia da hemodiálise, a partir dali, o paciente, primeiro, ele já é encaminhado para o psicólogo. Ele já tem uma conversa com o psicólogo, depois ele já vai diretamente para a assistente social, porque existem muitos problemas sociais. Porque imagina, tem muita gente... Lá tem SUS, tem convênio, então assim, tem gente que não tem condições, que não tem transporte próprio, que não tem uma alimentação adequada. Então a assistente social ela já faz essa entrevista para poder ver a condição socioeconômica do paciente. E depois ele vai na nutricionista, porque é tudo muito novo, entendeu? Quando o paciente ele recebe essa notícia, é um turbilhão de notícias, entendeu? Então assim, é muita coisa. E aí depois é que a gente leva o paciente para poder implantar o catéter, ou se aquele paciente já tem fístula, para depois ele começar um tratamento. Então, assim, é um caminho longo, mas a partir que ele começa, e ali a nutricionista está todos os dias, a psicóloga está todos os dias, e a assistente social está todos os dias. Então, se naquela consulta só não for o suficiente para ele tirar as dúvidas sobre a nutrição, ele vai estar lá e ela vai estar acompanhando ele diariamente. É importante dizer isso, porque como ele é acompanhado não só pela questão da hemodiálise, ele tem todo um acompanhamento multidisciplinar durante o tratamento, né? Então, o que? São 12 horas semanais, geralmente, que eles fazem. Né? São então, 12 durante horas. pelo menos essas 12 horas, além do tratamento de hemodiálise, ele tem outras competências à disposição, né? Sim. Doutora Érica, qual a diferença entre diálise e hemodiálise? Bom, a diálise peritoneal, certo? Ela é feita no abdômen do paciente. A gente coloca um catéter e aí tem umas bolsas, certo? Com um líquido que ela vai diretamente nesse catéter. Você infunde esse líquido no abdômen, deixa um tempo determinado de acordo com a necessidade do paciente e ela já tem uma outra via que aí esse líquido sai, vamos dizer, totalmente sujo e deixa o peritônio limpo. Então, quem faz a diálise é o peritônio. A hemodiálise, na verdade, a gente também ou usa o catéter ou usa uma fístula, certo? Que é uma conexão de uma artéria e uma veia no braço, porque aí a hemodiálise é feita pelo sangue. A gente tira esse sangue, filtra ele numa máquina e devolve para o paciente limpo. Sempre no encerramento do podcast, a gente já está terminando, a gente pede para o nosso convidado trazer uma mensagem, o que a gente chama sempre de receita, uma receita final. Se a gente pudesse dar uma receita para quem está nos ouvindo, qual seria a sua? Relacionada à hemodiálise ou relacionada ao paciente renal? Eu vou dizer a doença renal crônica, eu acho melhor assim, entendeu? Então, para evitá-la, vamos beber água, né? Lição número 1. E vamos dosar ureia e creatinina anual com sumário de urina, para a gente poder ter uma orientação, para a gente detectar aquilo o mais rápido possível. Esse foi o podcast Consulta Indica, da revista Consulta. Durante este episódio, vocês tiveram a minha companhia, Elane Gomes, e a do meu colega, Felipe Caldas. Conversamos neste episódio com a médica nefrologista e diretora técnica da Nefrusa, doutora Érica Fiuza. O tema de hoje foi hemodiálise. Se você se identificou com algum dos assuntos que discutimos aqui hoje, não se esqueça, consulte um especialista e sinta-se melhor. Tchau!